Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e hoje vamos para a cozinha preparar um risoto de cogumelos feito pela Maria da Luz. Quem comigo é a Ana. Muito bem-vinda, Maria da Luz, e antes de mais, muito obrigada por teres aceito mais este nosso convite, por participares no podcast. E então vamos dar início aqui à nossa receita. Bem-vinda, Luz. Olha, em primeiro lugar, quais são os ingredientes que vamos utilizar nesta receita? Olá, muito boa noite. Eu agradeço o convite, é com muito gosto que estou aqui. E então, os ingredientes deste nosso risoto de cogumelos são uma colher de chá de cebola desidratada, um caldo em cubo de legumes, 2 chávenas de água, uma chávena de arroz para risoto, meio copo ou meia chávena de vinho branco, 2 colheres de manteiga, que também poderá ser a gosto. No final vamos utilizar manjericão ou salsa fresca. E também, obviamente, 250 gramas de cogumelos laminados. Não vamos utilizar sal porque, como vocês sabem, o caldo em cubos, os caldos que nós compramos já contêm sal, e também vamos ter que contar com o sal que a própria manteiga e o queijo também vão levar ao nosso risoto. Certo, e quais são então os utensílios que nós vamos precisar, uma vez que o vamos preparar apenas no micro-ondas, certo? Exatamente. Neste caso, vamos utilizar um recipiente próprio para cozinhar arroz no micro-ondas, é o chamado micro-arroz da Tupperware, que é composto por uma base, 3 litros, e que tem uma tampa interior, que tem a função de reter a goma que se forma quando o arroz ferve. Portanto, quando a água ferve, a goma do arroz tem tendência a sair. Esta tampa interior faz que portanto, a goma volte a entrar no recipiente sem vir por fora, sem sujar o micro-ondas. E depois também uma tampa exterior que vai então fechar o nosso micro-arroz. E claro, vamos utilizar uma espátula de silicone para misturar os ingredientes e o nosso micro-ondas, obviamente. Reparei que tu referiste que vais utilizar utensílios da Tupperware. A Tupperware tem utensílios para micro-ondas próprios, ou se não tivermos da Tupperware, quais são os cuidados com os utensílios que temos que ter nesta utilização? Portanto, convém que sejam utensílios que nos deem algumas garantias, não é, na utilização de micro-ondas. No caso da Tupperware, nós vamos utilizar plásticos, mas são plásticos próprios para micro-ondas. Se não tivermos, podemos também optar por um recipiente Pirex, por exemplo. Este micro-arroz tem a vantagem de cozinhar tapado. Se tiverem um Pirex com tampa, melhor ainda, embora na parte do manuseamento acaba por ser mais complicado, mais perigoso, podemos dizer assim, pelo facto de o Pirex ficar muito, muito quente, muito mais quente do que este material, que tem também umas pegas que nos permitem pegar no recipiente e retirá-lo do micro-ondas sem qualquer problema, sem qualquer risco de nos queimarmos. Claro, e onde é que nós podemos comprar esses artigos da Tupperware? Sabe-nos dizer? Tenho a certeza que toda a gente conhece alguma consultora Tupperware. Eu própria sou consultora há muitos anos e claro, vendo e faço demonstrações de Tupperware, mas tenho a certeza que, como referi, toda a gente conhece alguém que vende Tupperware. E pode, antes de comprar, obviamente, conhecer o produto, saber como é que ele funciona, conhecer o formato, enfim. Pois, porque nós, não é, sendo cegos, às vezes apenas o catálogo não nos dá essa informação. Exatamente. Toda, não é? A vantagem da Tupperware, desculpa para interromper, sim, a vantagem da Tupperware, e penso que toda a gente já ouviu falar do tempo das mães e das avós, são as famosas reuniões, que hoje se chamam parties, que têm essa finalidade, que é de nós podermos tomar contacto com os artigos da Tupperware ao vivo. Portanto, podemos tocar, manusear
e existem inclusive reuniões ou parties Tupperware dedicadas à parte da confecção de receitas. Certo, eu sei que tens um grupo, não é, no WhatsApp, eu acho que também não te deves importar se alguém tiver a ouvir este podcast e quiser ter mais informações que entre em contacto connosco, nós se calhar dirigimos e a pessoa talvez, não é, consiga ter mais informações detalhadas no grupo. Sim, o meu grupo é o Tupper Dicas, no WhatsApp. Somos já 40 participantes, pessoas que gostam de cozinhar com os melhores utensílios, que gostam dos artigos Tupperware, gostam de cozinhar com segurança, com saúde, não é? Porque é importante, e com facilidade. E nisso a Tupperware e os utensílios, há outros utensílios, obviamente, que fazem a diferença na maneira como nós podemos fazer as nossas tarefas na cozinha, não é? Podemos fazê-las melhor e mais facilmente se os artigos a utilizar forem os mais adequados. Luz, para quantas pessoas dá esta receita que vais fazer? 2 pessoas comam bem, 3 pessoas comam normal. Será a média. Então, vamos começar por quê, Luz? Coloquei então no nosso micro-arroz o nosso caldo, o que já desfiz, um bocadinho, já parti aos bocadinhos. Coloquei uma colher de cebola desidratada, que é muito prático quando nós estamos com pressa e quando só precisamos de um bocadinho de cebola. Aconselho vivamente estes ingredientes desidratados, que é uma forma rápida de nós podermos aqui responder à necessidade de termos um bocadinho de cebola sem ter que picar, sem ter que deixar ali uma cebola aberta, portanto, e funciona muito melhor que a cebola fresca quando nós utilizamos o micro-ondas. Existe alho, existe cebola, existe a mistura dos dois. Eu aqui vou colocar cebola desidratada, uma colher de chá, coloquei então o caldo, vou colocar o arroz, uma chávena de arroz, vou colocar então, também já medi, 2 chávenas de água, vou colocar meio copo de vinho branco e neste momento vou então, já tenho os ingredientes que vão para já ao micro-ondas e vou envolver. Tenho uma espátula de silicone, tenho a vantagem de não riscar aqui o nosso recipiente e já envolvi e vou então tomar o nosso micro-arroz, que vai, portanto, este arroz em média, porque isto também varia um bocadinho de micro-ondas para micro-ondas, da potência de cada micro-ondas, vai demorar 15 minutos. Na primeira fase, ele vai ao micro-ondas durante 9, 10 minutos, portanto, 2/3 do tempo, e depois é que vamos então introduzir os cogumelos. Vou então colocar no micro-ondas. Então agora nós esperamos então 2 minutos, não foi o que disseste, Luz, no micro-ondas, certo? Esta primeira parte? 9, 10 minutos. Sim. Certo. 10 minutos então no micro-ondas e depois desta fase é que vamos colocar os cogumelos, certo? Exatamente. E nós podíamos substituir, por exemplo, por camarão, por miolo de camarão? Claro que sim, e seria, portanto, o camarão também, isto claro, depende muito dos gostos de cada um. Eu, como gosto dos cogumelos crocantes, não gosto deles muito cozidos, coloco só nesta altura. E com o camarão faria exatamente a mesma coisa. Aqui qual será a diferença? Eu utilizei um caldo de legumes. Estou a fazer um risoto de cogumelos. Se fizesse um risoto de camarão, iria utilizar um caldo de marisco para reforçar o sabor do nosso risoto de camarão. Pois o caldo nós até podemos fazer com, neste caso se fosse camarão, até com as cabeças, não é, do camarão se faz um bom caldo. Exatamente, e também podemos fazer um caldo de legumes. Sim, também podemos fazer legumes. E podemos também fazer um risoto de frango, enfim, a base será a mesma, não é? No caso do risoto de frango, utilizamos o caldo até de cozer o próprio frango, e depois podemos já colocar o frango já desfiado, também não precisamos de colocar no início, podemos colocar também passados os 10 minutos, portanto o processo é idêntico. Passados os 10 minutos, no micro-ondas, Luz, o que é que vamos então agora fazer? Então agora vamos acrescentar os nossos cogumelos laminados, mais ou menos 250 gramas, portanto o arroz já está quase cozido, mas não está na totalidade, mas como eu quero os cogumelos assim bastante crocantes, não gosto deles muito cozidos, vou juntar agora então os cogumelos, envolver com a minha espátula
e vou levar ao micro-ondas mais 5 minutos. Luz, recorda-me, os cogumelos que estás a utilizar é de lata ou são frescos? Não. Normalmente utilizo cogumelos frescos. Frescos, certo. E vou então colocar mais cerca de 5 minutos no micro-ondas. Então, passados os 5 minutos, Luz, no micro-ondas. Vamos retirar então do micro-ondas o nosso arroz e vamos abrir e vamos juntar. Isto é um pouco a gosto, depende muito daquilo que as pessoas gostam, mas 1 ou 2 colheres de manteiga, o nosso queijo parmesão, que também é a gosto, há quem goste de colocar mais, há quem goste de colocar menos, portanto eu coloco também 2 colheres de sopa de queijo parmesão. Que dá muita cremosidade, não é? A manteiga e o queijo dá aquela... O queijo parmesão é aquele queijo que parece farinha. Sim. E não forma fios, por isso é que convém que seja esse, que não forma fios, mas fica todo em creme. Portanto, pois fica muito cremoso, não é? E agora, não sei se conseguem ouvir, eu vou pegar aqui no telefone para ver se conseguem ouvir. Eu vou aqui envolver. Estão a ouvir como está cremoso? Sim. Está muito cremoso, muito perfumado, e posso também finalizar com umas folhinhas ou de salsa, para quem preferir, ou de manjericão. Posso ralar salsa ou pôr umas folhinhas de manjericão para finalizar, que também fica muito bem. Sim, mas os italianos usam muito o manjericão, até porque ajuda na digestão, não é? Sim. Eu gosto muito de manjericão, mas para quem não gostar ou para quem não tiver, pode colocar salsa ou podemos não colocar nada. Também podemos. E temos então, pois, que é o nosso gosto, não é? Risoto. E temos o nosso belo risoto, que me parece muito bem. Eu acho que agora vamos bater à porta da Maria da Luz. Tem a vantagem de, portanto, vai à mesa assim, podemos levá-lo, já o tapei novamente um pouquinho, só 1 minutinho, porque ele não pode esperar muito para ser comido, não é? E vai neste micro-arroz que não queima, não está a queimar, as asas não queimam, portanto podemos levá-lo para a mesa e servirmos na mesa do nosso risoto. Portanto, é um recipiente prático para cozinhar, mas também para manusear e para servir. Olha, parece muito bem e obrigada pela sugestão. Eu espero que tenham gostado desta nossa receita. Luz, vamos desafiar para mais receitas e para nos explicares mais sobre a Tupperware. Podes-nos repetir então o teu grupo no WhatsApp? O grupo chama-se Tupperdicas e para quem quiser participar e partilhar e conhecer sobre artigos Tupperware, está convidado a entrar no grupo. Nós vamos colocar na descrição então do podcast a receita e vamos colocar também os links depois para realmente, se estiverem interessados então em saber mais sobre estes produtos. Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. Sigam-nos no Facebook em www.facebook.com/adhorizonte www.facebook.com/adhorizonte. Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt. Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!